rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Gotas de óleo. No quarto modesto, o doente grave pedia silêncio, mas a velha porta rangia nas dobradiças cada vez que alguém abria ou fechava. O momento solicitava quietude, mas não era oportuno para a reparação adequada. Com a passagem do médico, a porta rangia. Nas idas e vindas do enfermeiro, no trânsito dos familiares e amigos, eis a porta a chiar estridente. Aquela circunstância trazia ao enfermo e a todos que lhe prestavam assistência e carinho verdadeira guerra de nervos. Contudo, depois de várias horas de incômodo, chegou um vizinho e colocou algumas gotas de óleo lubrificante na antiga engrenagem e a porta silenciou tranquila e obediente. A lição é singela, mas muito expressiva. Em muitas ocasiões há tumulto dentro de nossos lares, no ambiente de trabalho, numa reunião qualquer. São as dobradiças das relações fazendo barulho inconveniente. São problemas complexos, conflitos, inquietações, abalos. Entretanto, na maioria dos casos, nós podemos apresentar a cooperação definitiva para a extinção das discórdias. Basta que lembremos do recurso infalível de algumas gotas de compreensão e a situação muda. Algumas gotas de perdão acabam de imediato com o chiado das discussões mais calorosas. Gotas de paciência no momento oportuno podem evitar dissabores. Poucas gotas de carinho penetram as barreiras mais sólidas e produzem efeitos duradouros e salutares. Algumas gotas de solidariedade e fraternidade podem conter uma guerra de muitos anos. É com algumas gotas de amor que as mães dedicadas abrem as portas mais emperradas dos corações confiados à sua guarda. São as gotas de puro afeto que penetram e dulcificam as almas ressecadas de esposas e esposos, ajudando na manutenção da convivência duradoura. Nas relações de amizade, por vezes, algumas gotas de afeição são suficientes para lubrificar as engrenagens e evitar os ruídos estridentes da discórdia e da intolerância. Dessa forma, quando você perceber que as dobradiças das relações estão fazendo um barulho inconveniente, não espere que o vizinho venha solucionar o problema. Lembre-se de que você poderá silenciar qualquer discórdia lançando mão do óleo lubrificante do amor, útil em qualquer circunstância e sem contraindicação. Não é preciso grandes virtudes para lograr êxito nessa empreitada. Basta agir com sabedoria e bom senso. Às vezes são necessárias apenas algumas gotas de silêncio para conter o ruído desagradável de uma discussão infeliz. E se você é daqueles que pensa que os pequenos gestos nada significam, lembre-se de que as grandes montanhas são construídas de pequenos grãos de areia. Pense nisso. É com essa mensagem tão bacana que nós começamos essa noite cumprimentando vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais uma jornada iluminativa aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação.
desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz, desejando também que as reflexões dessa noite possam tocar os corações de todos nós, mas também, sobretudo, as nossas mentes, promovendo as modificações necessárias para que possamos abrir novos caminhos de compreensão e de entendimento. Hoje estaremos falando de um tema que nos diz respeito a todos, que fala a respeito do ressentimento. Se a gente pegar pela palavra ressentimento, significa sentir novamente. Mas aí nós vamos trazer as reflexões deixadas pela veneranda Joana de Ângeles a respeito desse tema, onde ela vem esmiuçar as origens, as manifestações, as causas dos ressentimentos, mas também as repercussões dele nas fibras íntimas da nossa alma e do nosso ser. Sim, porque não há quem não padeça de alguma coisa em decorrência da manutenção desses sentimentos que, em sua completude, não são de natureza boa, porque nos causam danos e nos fazem sofrer. De início, nós vamos trazer as reflexões de Joana nesta obra chamada Autodescobrimento, uma busca interior. O que deveria ser uma busca de todos nós, porque nós estamos aqui, sobretudo, para sermos criaturas muito melhores do que somos. E para isso, precisamos identificar, sim, aquilo que em nós precisa ser modificado. E só olhando para si, só olhando para dentro, inclusive contemplando a própria sombra, é que nós podemos ter um entendimento daquilo que em nós precisa de luz, a luz das transformações. Ainda falando sobre o tema desta noite, a respeito do ressentimento, Joana de Ângeles, nesse item, nesse capítulo, que inclusive ela estabelece como capítulo principal desta obra, conteúdos perturbadores. Então ela aponta o ressentimento como um grande conteúdo perturbador da nossa alma. E ela nos diz de início: a raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento. Eis a definição que Joana nos traz. A raiva não extravasada ou não liberada, e que tem na maioria das vezes o mesmo conteúdo, o mesmo teor da ofensa ou da suposta percepção de ofensa recebida. Herança das experiências mal suportadas, o ressentimento inconsciente encontra-se encravado no cerne do ser, ramificando em expressões variadas e da mesma qualidade perturbadora. Ressuma sempre na condição de melancolia ou frustração e desinteresse pela existência física em mecanismo de culpa que não logra superar. Sim, porque às vezes o ressentimento ele parte de um conceito de que a pessoa às vezes acha que não foi o suficientemente boa para se defender. E aí ela se ressente e se culpa, achando que foi incompetente no seu ato de defender-se, por exemplo, ou que foi incompetente no gesto, na atitude de amar o outro e não foi correspondido, ou foi magoada, e aí fica orbitando nesse sentimento de culpa, não logrando a sua superação. O ressentido agasalha sentimentos de antipatia, que se convertem em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação, à medida que lhe concede área emocional para o seu desenvolvimento. Parece um paradoxo, né? Mas algumas pessoas é como se elas se locupletassem com esse sentimento esse ressentimento, acolhendo e albergando na alma esse contínuo sentimento de antipatia por aquele causador do desconforto. O ressentimento tisna a razão, obnubila, dificulta a razão,
perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos, enquistando-se como força destrutiva que, não conseguindo atingir aquele que deu origem, fere o ser no qual se apoia. Tumores de gênese desconhecida, transtornos neuróticos, distúrbios gástricos de etiologia ignorada, constituem, diz Joana de Ângeles, somatização dos venenos do ressentimento, alcançando o metabolismo orgânico e interferindo na estrutura das células. Olha que importante isso que Joana nos coloca. Aqui ela está dizendo que pelo próprio teor desequilibrante, que lhe é próprio o ressentimento, vai promovendo por somatização alterações orgânicas importantes. Então, às vezes a criatura nem se dá conta, vai em vários médicos, mas são sucessíveis problemas gástricos, são às vezes tumorações que reincidem apesar de serem tratadas e que na verdade tem como pano de fundo, como base as questões relacionadas ao ressentimento. Tudo no universo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem do poder criador. Em consequência, o equilíbrio vige na sintonia com a ordem, com os princípios da harmonia. Então, se o ressentimento destoa da harmonia e promove essa alteração do fluxo normal, das vibrações emocionais normais, naturalmente ela já é propiciadora de enfermidades e ela é contrária, então, a essas forças promotoras do Criador. Cultivando-se a raiva e convertendo-a em ressentimento, este descarrega vibrações vigorosas na corrente energética mantenedora do equilíbrio, atingindo o arquipélago celular e interrompendo o seu fluxo normal das ondas que mantém a intenção psicofísica. Nós já sabemos, e não é novidade, as implicações decorrentes dos padrões mentais no nosso corpo físico. A psicossomática, a psiconeuroimunologia são áreas da ciência que já demonstram que as posturas mentais, os hábitos mentais repercutem sobremaneira no corpo físico e também vice-versa. Desse modo, Joana de Ângeles segue, dizendo que, desarmonizado o ciclo vital, facilmente ocorre a distonia da mitose, que funciona por automatismo, a multiplicação celular, que funciona por automatismo, acelerando a partir de então o processo de multiplicação, surgindo as tumorações, as neoplasias malignas ou não. A mente é a grande mantenedora das forças existenciais. A mente é a grande mantenedora de Joana das forças existenciais, sob a ação de estímulos otimistas ou tóxicos, passa a exteriorizar conteúdos equivalentes no comportamento emocional e no físico. É necessário vigilância e ação da vontade com real sentimento de humildade, que é virtude especial para converter o ressentimento em compreensão e tolerância. Aqui Joana faz um convite importantíssimo. A vigilância, porque se nós estivermos atentos às repercussões que no nosso convívio com o outro ela nos causa, às vezes são desentendimentos fortuitos, do dia a dia, nos ambientes de trabalho, no ambiente doméstico, às vezes é uma palavra que o outro coloca, que é mal colocada, e ela causa uma repercussão, uma reverberação em mim. Se eu estou atenta, eu penso, isso me causou um desconforto. E observe e vejo se aquilo vai estar reverberando pouco tempo depois, me causando o que a gente chama de ressentimento, aí para que ele possa ser analisado e modificado.
Mas apesar disso, ainda além disso, ela nos convida à humildade, porque é preciso ter humildade para reconhecer essas implicações em nós. Porque nós temos geralmente uma atitude inicial de apontar para o outro o equívoco. Então eu me coloco na posição de vitimização e é o outro que é o algoz. Então quando eu me deixo perturbar por esse sentimento, eu não consigo compreender. A razão não é acionada de modo adequado. E ela faz esse convite para que a gente possa expandir e converter o ressentimento em compreensão e tolerância. Cada pessoa é conforme suas estruturas psicológicas. Desejá-las diferentes significa ignorar as próprias possibilidades. Todos os indivíduos se enganam, agem incorretamente às vezes, inspiram reações inamistosas como efeito do nível de evolução no qual estagiam. Aqui Joana de Ângeles faz uma análise sobre a possibilidade que todos nós temos de sermos falíveis. Jesus já havia nos convidado a um antídoto para isso quando nos dizia: perdoai assim como tenho-vos perdoado, assim como nós pedimos perdão a Deus. Partindo desse pressuposto, nós entendemos que também somos falíveis de errar. Somos falíveis de cometermos erros equívocos. E aqui Joana nos diz, cada pessoa age de acordo com o seu nível de amadurecimento. E algumas sim agem equivocadamente, outras despertam em nós sentimentos inamistosos. Naturalmente, são criaturas desequilibradas que por onde passam causam danos. Mas devemos estar atentos, nós que nos esforçamos para ter um pouco mais de compreensão e de entendimento a respeito da vida e do outro, e buscamos esse exercício da tolerância, devemos sim buscar em nós esse exercício da compreensão. E aí ela diz, nem sempre ocorre reciprocidade, quando na emissão das ondas mentais na área da simpatia, o que não se deve converter em atitude de animosidade por suspeição, por mecanismo de agressividade gerando antipatia. O ressentimento é fruto também da ausência de auto-amor, projetando inconscientemente da sombra psicológica dos conflitos de cada qual. À medida que se desenvolvem os sentimentos de segurança pessoal, de harmonia interior e de autoestima, desaparece o ressentimento por não encontrar apoio nos alicerces do subconsciente do ser. Então imaginem tal a importância de um trabalho assim contínuo, a ponto de termos a nossa autoestima, o reconhecimento do nosso próprio valor pessoal. Então, aquelas atitudes que porventura poderiam nos atingir não nos afetam, porque nós estamos acima desse entendimento. Isso não significa dizer de posição de superioridade em relação a alguém, mas é estarmos num grau acima das ofensas que são pequenas e que afetam, sobretudo, o nosso ego ferido. Quando alguém se encontra ressentido com a sorte, com os insucessos profissionais, afetivos e sociais, deve adquirir consciência das imensas possibilidades que lhe estão ao alcance e recomeçar as experiências que não obtiveram êxito, desarmado do pessimismo, como do sentimento de culpa. É aquele exercício contínuo, poxa, não deu certo, lá na frente há outros desapontamentos, mais adiante outros aborrecimentos, mas é o exercício contínuo de alimentar em nós essa esperança e a certeza de que haverão outras possibilidades para que nós possamos nos desarmar, como diz Joana de Ângeles, do pessimismo e do sentimento de culpa, que pode advir da sensação de que nós agimos de forma equivocada, errada, e o reconhecimento disso é justo, é nobre, mas devemos dar o passo seguinte, não ficar presos nesse sentimento de culpa. Todo o processo de conquista passa por diferentes estágios de erro e de acerto, de insucesso e de vitória.
Desse modo, o conflito do ressentimento pode ser superado pelo exercício da autovalorização, do sentido de utilidade da vida e de conscientização do bem. Ressentir-se diante de alguém perturbador ou de algo desequilibrante pode ser considerado como reação emocional imprevista, que ocorre suscetível, porém, de libertação de rápida diluição nos painéis do sentimento atormentado. Se alguém se sente atingido por uma injustiça ou agressão ou por uma onda perturbadora ou inamistosa, de imediato corrija a sintonia mental e mude a faixa do pensamento. Quando o ressentido não deve se constranger por chorar, reclamar, descarregar a tensão de algum trabalho, para logo retornar ao estado precedente, o de paz. Pensem que para a gente fazer esse exercício que Joana nos recomenda, para nós corrigirmos essa sintonia mental e mudar a faixa de pensamento, é preciso uma autoobservação, é preciso olhar para si mesmo, estar atento à forma como nós reagimos ao mundo e diante das implicações que este mundo desencadeia em nós. Humano é todo indivíduo que se considera capaz de errar, de magoar-se, mas também de erguer-se, saindo do baú sem as marcas da passagem pelo terreno pantanoso e infeliz. Aqui ela reconhece a nossa condição ainda de seres a caminho da luz em processo de evolução e de amadurecimento. Mas também aqui ela reconhece a nossa capacidade de nos soerguermos, apesar desses desafios que nos arrastam sempre na direção de para baixo, né, da desvitalização das nossas energias motivadoras para a vida. Mas nos apoiemos em Jesus e nos seus ensinamentos. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já sabia dos desafios que enfrentaríamos, porque a convivência com o outro, esse outro é esse grande espelho que mostra a nossa própria imagem, que reflete as nossas próprias necessidades. Então, nesse desafio da convivência, nós vamos aprendendo elementos que são importantes para que possamos compreender a nossa própria essência. Mas, para diante disso, ainda relacionada ao ressentimento, nessa brilhante obra chamada Conflitos Existenciais, também a veneranda Joana de Ângeles, no capítulo que trata também sobre ressentimento, e aqui ela traz um capítulo só sobre isso. Mais adiante, a respeito disso, ela vem nos apontar sobre a terapia libertadora. E nós vamos destacar algumas falas que ela nos traz a respeito disso, apontando a direção de como cuidar e lidar com as questões relacionadas ao ressentimento. E ela diz: a visão nova da psicologia positiva, que é um ramo da psicologia relativamente recente, que veio apontar uma direção diferente das tão chamadas e conhecidas correntes da psicologia, entre elas a própria psicanálise, que até então alguns críticos e alguns pesquisadores apontam como um olhar, às vezes, negativo sobre a condição humana, mas nós entendemos perfeitamente a grandiosidade que Freud nos trouxe a respeito de toda a sua teoria, sobretudo a magnífica manifestação do inconsciente. Mas aqui Joana de Ângeles nos diz que essa visão nova da psicologia positiva, que olha sobretudo o nosso aspecto saudável, que reage à proposta freudiana de Joana a respeito da personalidade humana, procura entender de maneira muito diversa as emoções, ensejando-lhe uma conduta otimista, da qual devem permanecer como assinaladores de fronteiras, a bondade, o perdão, o prazer, as gratificações do sentimento, a esperança e a fé, a confiança,
o cultivo das virtudes, a busca do enriquecimento pela sabedoria, o amor pela humanidade, a coragem e a justiça, a espiritualidade e a transcendência do ser. A sua proposta da psicologia positiva induz a uma visão profunda do indivíduo no contexto da família, da sociedade, da democracia, da liberdade, ensejando uma orientação para que seja alcançado plenamente o sentido existencial. Todos os seus argumentos são profundamente humanistas, ensejando-lhe uma visão de felicidade no destino da criatura, estimulando-a a desenvolver as forças psicológicas dos sentimentos orientados para as virtudes. O ser em si mesmo não é portador de maldade, mas foram as experiências do processo de evolução que despertaram essa face negativa que pode e deve ser corrigida pela aplicação dos recursos do altruísmo, da bondade, da moralidade e da cooperação com as demais criaturas do mundo. O processo de evolução gera prazeres mesmo no cultivo do mal, no entanto, são transitórios, servindo de medida de Joana para a comparação com as conquistas do bem e as alegrias dele derivadas, com sabor duradouro. Essa psicologia proporciona a libertação natural do excruciante padecer que ressuma do ressentimento, desde que o paciente predisponha-se à reflexão, à mudança de comportamento mental para a posterior alteração de conduta emocional. Desvalorizando o que considera ofensivo em razão da fragilidade de que se reveste esse infeliz conceito, logo descobre o prazer de ser livre, de poder amar sem exigir compensação, de conviver sem qualquer estado preconcebido de autodefesa. Ninguém vive a atacar outrem, exceto quando em desarmonia consigo, o que deixa de merecer consideração em face do distúrbio do agressor. Nesse sentido, a mudança de atitude mental de Joana e emocional rompe os liames da indução obsessiva, facilitando maior claridade para o raciocínio, então livre dos impulsos dominadores do algoz. Ao mesmo tempo, a aplicação dos valiosos equipamentos do bem em forma de ações meritórias não somente é gratificante para a emoção, como é compensador de dívidas transatas, de agressões à vida em outras paragens do tempo e do espaço, quando em diferente vilegiatura carnal. Persistindo, porém, o gravame que compraz o paciente, ele-o incapaz de recuperar-se, necessitando de urgente socorro psicoterapêutico proporcionado por outrem bem equipado de conhecimentos ou especializado, a fim de que não se converta em um processo irreversível. Em qualquer circunstância, porém, deve o indivíduo contribuir com a sua vontade, sem a qual todo o empenho e cooperação de outra pessoa redundam, infelizmente, inócuos, sem sentido, sem uma real produtividade, quando não mais desagradáveis para o padecente. Aqui são as orientações profundas e tão relevantes que Joana de Ângeles nos fala a respeito dessa mudança de postura mental e também de um olhar compassivo para quem erra, naquele entendimento de que quem produz danos ao outro deve estar desalinhado com a sua própria essência, porque não é natural alguém que possa sentir prazer em causar dor. Então, nesse entendimento, ela nos convida a uma autoobservação, mas também uma autocompaixão, um exercício da flexibilidade, da tolerância, para que usemos isso como antídoto. Às vezes a gente pode dizer, quando eu faço isso eu estou beneficiando o que erra. Pelo contrário, nós estamos usando um antídoto para desintoxicar-se dessas vibrações deletérias que, como nós vimos na fala dela,
acabam causando danos no nosso equipamento orgânico, no nosso equipamento mental, roubando a nossa paz, a nossa capacidade de pensar. Então, busquemos a terapêutica preventiva através do autodescobrimento, o autoconhecimento, as orações, as boas ações que nos blindam. É como se nos colocasse num patamar acima, como se criasse uma imunidade emocional, espiritual, para que não sejamos então atingidos pelos desequilíbrios do outro. Assim, espero que nós possamos ter, através das reflexões deixadas por Joana de Ângeles, tocado o coração de todos. Sabemos que conviver é um pleno e constante desafio, mas haveremos de tirar lições profundas que nos enriquecem o ser e a alma. Agradeço mais uma vez a generosidade da atenção de todos, de abrirem os corações à mente, de reservarem esse tempinho, esses poucos minutos para que possamos juntos refletir à luz do Evangelho, à luz das mensagens deixadas por esses abnegados irmãos do mundo espiritual. Grata mais uma vez, e gostaríamos sempre de fazer esse convite. Antes de todos irem embora, gostaríamos de fazer o convite para que compartilhem com amigos, conhecidos, parentes, com aqueles que julguem necessitam de paz para a alma. O canal da Rádio Brasil Espírita, tanto o site como o canal do YouTube, essas diferentes plataformas que facilitam o acesso a essas informações generosas que contribuem para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, iluminando as nossas horas. Porque nós somos péssimos administradores do tempo. Além de não saber usar melhor o tempo, nós também não acrescentamos luz, iluminando as nossas horas. Que possamos então divulgar esse trabalho belíssimo, que há mais de 11 anos vem iluminando consciências. Aqui no canto do vídeo vocês vão achar um símbolozinho do QR Code e através dele, por meio dele, vão poder contribuir com esse projeto que tem mudado vidas. Não só aqui no Brasil nós ficamos sabendo, mas também em outras regiões, porque outros irmãos, até da nossa pátria, mas que moram em outras regiões do mundo, também se beneficiam com essas falas, essas entrevistas, essas palestras. Então divulguem, contribuam também para que o bem possa atingir as camadas mais longínquas desse nosso orbe. Gratidão mais uma vez pela companhia e rogando ao alto que, se for da vontade de Deus, que possamos estar juntos semana que vem, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejo do fundo da alma que todos possam ter uma semana de muita luz, sempre na companhia generosa, amorosa do Mestre Jesus, que na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, nunca sai de nossa companhia. Um beijo no coração de todos, muita paz e muita luz. Tchau, tchau.